Muito bem, muito bem. Gente, dando sequência aí à nossa disciplina, nós estamos falando de sujeitos processuais. Nós estamos falando do tema, estamos tratando do tema sujeitos processuais. Na nossa primeira aula a respeito do tema, nós nos referimos ao juiz, nos referimos ao Ministério Público, nos referimos ao acusado, nos referimos ao defensor. Juiz, Ministério Público, acusado e defensor, né? Dentro daquela concepção que já havíamos dito para vocês, de uma relação piramidal básica estabelecida entre juiz, acusação e defesa, nós temos no ápice da pirâmide, temos o juiz de direito, exercendo a função de acusador, nós temos o Ministério Público, na imensa maioria das ações, que são ações penais públicas, e exercendo do lado passivo da relação processual, nós temos o acusado, aquele a quem se atribui uma conduta delitiva, que se faz representar por um advogado constituído, um advogado dativo, ou mesmo a defensoria pública, se ele for pobre no sentido legal. Beleza? Essas são as pessoas principais da relação processual. Dissemos que existem algumas pessoas que exercem funções secundárias no processo. Falamos do oficial de justiça, falamos do escrivão, do escrevente, falamos do perito. Nós temos pessoas que exercem papéis secundários que inclusive podem ou não estar presentes na relação processual, correto? Podem ou não se fazer presentes. Necessariamente, se estivermos falando de uma ação penal pública, nós teremos juiz, Ministério Público e acusado. Se estivermos falando de uma ação penal privada, esse posicionamento do Ministério Público vai ser substituído pelo ofendido, seu representante, ou alguma das pessoas indicadas lá em lei. Ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tranquilo? Pois bem, hoje, dando sequência aí ao tema sujeitos processuais, nós vamos falar de um sujeito processual, que é o assistente, o chamado assistente ou assistente da acusação. Vou projetar aqui para vocês o slide. É chamado de assistente da acusação. Aqui. Olha aí, assistente ou assistente da acusação. Quem é o assistente da acusação, gente? O assistente da acusação é aquele que se posiciona ao lado do Ministério Público na ação penal pública. Ele é assistente da acusação, ele assiste à acusação. Quem exerce a acusação na ação penal pública é o Ministério Público. Portanto, o assistente da acusação é aquele que se posiciona ao lado do Ministério Público na relação processual, que tem a função, como Ministério Público, de exercer a acusação, de atribuir conduta delitiva a alguém, aquele que se encontra do lado passivo da relação processual, aquele a quem se atribui o cometimento do crime. Correto? O assistente da acusação, é interessante dizer que existem dois entendimentos
a respeito da sua função. Qual seria o propósito da existência do assistente de acusação? Se nós já temos aquele que exerce a acusação, não é isso? Se nós já temos na ação penal pública, se nós já temos o Ministério Público, qual seria, então, a função do assistente da acusação? Para que ele serve? Existem duas concepções a respeito desta situação. A primeira delas, minoritária, é no sentido de que o Ministério Público, o assistente de acusação, ele tem por propósito reforçar a acusação. Ele tem por propósito robustecer o exercício do polo ativo, robustecer o polo ativo da relação processual. Ele tem por propósito fortalecer a acusação. Correto? Esse é o entendimento primeiro, entendimento minoritário. O entendimento majoritário é no sentido de que o assistente da acusação tem por propósito não obter a maior condenação possível. Ele tem por propósito obter uma decisão que seja suficiente para promover a execução nocível do prejuízo decorrente do cometimento do crime. Nós não acabamos de ver a ação civil ex delicto? Nós não vimos que um dos efeitos da sentença penal condenatória é tornar certa a obrigação de pagar o prejuízo decorrente do delito? Não é essa um dos efeitos da ação penal condenatória? Nós não vimos que a tramitação da ação penal simultaneamente à ação civil faz com que a tramitação da ação civil seja suspensa até a conclusão da ação penal? Não é isso? Então, vejam vocês, segundo esta corrente majoritária, o propósito do assistente de acusação é obter uma sentença condenatória para que possa executar no cível eventuais prejuízos sofridos pela vítima em decorrência do cometimento do crime. A função não é função dele, não é função da assistência da acusação obter a maior punição possível, não é? Não é a função simplesmente robustecer a acusação. Tranquilo? E por que se fala, por que se tem esse entendimento? Tem esse entendimento em razão de que, como vamos ver mais à frente, não vamos entrar nas minúcias agora, porque não é tema de nossa aula, não vamos ver neste momento recursos. Mas como nós vamos ver mais à frente, por mais que o Ministério, por mais que o assistente da acusação, ele atue ao lado do Ministério Público, manifestando-se após o Ministério Público, né, na realização dos atos processuais, por mais que ele atue ao lado, por exemplo, para fins de recurso, há uma limitação. Ele não dispõe de todos os recursos que dispõe o Ministério Público. Ele não dispõe de recursos em todas as situações da mesma, ele não tem o mesmo poder de recorrer do MP. Por quê? Porque para ele basta-lhe uma sentença condenatória. Segundo esse entendimento, por exemplo,
de que importa para o assistente de acusação se o regime inicial de cumprimento de pena vai ser fechado ou semiaberto. Para ele não tem interesse. Por quê? Segundo esse entendimento, e é o entendimento preponderante, o que ele precisa é de uma sentença penal condenatória. Ele precisa apenas de uma sentença penal condenatória para tornar certa a obrigação de indenizar e pegar essa sentença penal condenatória, botar ela debaixo do braço e ir para o juízo civil promover a execução ou liquidação e execução, se ainda precisar fazer conta do valor a ser pago. Correto? Por isso que se diz que o fundamento do papel do assistente da acusação é obtenção de uma sentença condenatória com o propósito de promover a execução no cível. A reafirmação disso é a circunstância dele não possuir, por mais que ele ombreie, por mais que ele esteja ao lado do Ministério Público, ele não detém os mesmos poderes no que diz respeito aos recursos. O Ministério Público recorre para aumentar a pena, o Ministério Público recorre para mudar regime de cumprimento de pena, o Ministério Público recorre com o propósito de vetar a substituição de uma privativa de liberdade por restritiva de direito. O Ministério Público ele pode recorrer por uma série de propósitos, não é? O assistente da acusação não detém todos esses poderes, mas isso é estudado com mais minúcia quando fosse estudar recurso. Tranquilo? Vamos aos artigos aí que regulamentam a função do assistente da acusação. Artigo 268. Artigo 268. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir como assistente do Ministério Público o ofendido ou seu representante legal ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31. Mais uma vez. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir como assistente do Ministério Público o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31. Vejam vocês, gente, o artigo 268, ele já inicia deixando claro que essa intervenção, ela se dá na ação pública, condicionada ou incondicionada. Mas por que na ação pública? Porque na ação pública, quem é o titular para a propositura da ação é o Ministério Público. Não dá para se imaginar assistente de acusação na ação privada, porque na ação privada, quem propõe a ação é o ofendido, seu representante legal, ou qualquer das pessoas mencionadas no 31. Sabemos lá, ascendente, descendente, cônjuge, irmão, correto? Então, a função do assistente da acusação só é imaginável na ação penal pública. Na ação penal privada, ela já é proposta por aquele que figura como assistente da acusação na ação penal pública. Na ação penal privada, ela é proposta por ele. Ok? Poderá intervir como assistente do Ministério Público, o ofendido, seu representante, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31. Vejam vocês, então, que quem funciona como assistente de acusação é a vítima do delito. É a vítima do delito. Não é isso? A vítima, seu representante, ou qualquer das pessoas mencionadas no 31. A ação pública poderá intervir em todos os termos da ação. O que quer isso dizer? O Ministério Público, o assistente da acusação, ele vai se manifestar em todos os atos, em todos os termos, em todos os atos que caiba, em todos os atos que caiba a acusação se manifestar, o assistente da acusação também se manifesta. Sempre depois do Ministério Público.
sempre depois do Ministério Público. Afinal de contas, ele assiste o MP, ele assiste a acusação, ele presta assistência à acusação, ele sempre se manifesta depois do MP. Ok? Artigo 271. Artigo 271. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio, nos casos dos artigos 584, parágrafo 1º e 598. Mais uma vez, ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio, nos casos dos artigos 584, parágrafo 1º e 598. Olha só, gente. Como dito, a função do assistente de acusação é assistir o Ministério Público, é prestar assistência, ele está ali ao lado do Ministério Público, exercendo os mesmos atos que o MP, sempre após a manifestação do Ministério Público. Veja a primeira das possibilidades. Ele pode propor meios de prova, nós podemos imaginar que na denúncia o Ministério Público propôs a ação penal pública, ou propõe por meio da denúncia, né? A inicial da ação penal pública é a denúncia. O MP apresenta uma denúncia e na denúncia o MP pugna apenas por provas testemunhais. Ele quer que seja ouvido X, Y e Z. Aquele que se habilita como assistente de acusação, um dos legitimados aqui do 268, ele poderá propor meios de prova. Entendendo o assistente de acusação, que a prova apresentada, ela é uma prova, que a prova solicitada, requerida pelo Ministério Público, proposta pelo Ministério Público, é uma prova insuficiente para demonstrar os fatos, ele pode propor outros meios. Como dito no exemplo, suponhamos que o MP tenha solicitado apenas a prova testemunhal na denúncia, e o assistente de acusação vira e se manifesta para o juiz, falando: senhor juiz, eu também gostaria que fossem solicitados aos órgãos X, Y e Z que encaminhassem documentos referentes ao fato, prova documental, e eu também gostaria que fosse realizada uma perícia grafotécnica, ou uma perícia documentoscópica, enfim, uma perícia de qualquer natureza. O MP pediu apenas prova testemunhal, mas eu, assistente da acusação, que estou ao lado do Ministério Público, estou assistindo, eu quero também prova documental e prova pericial. Ok? Tranquilo, ele tem o poder de propor meios de prova. Ele tem o direito de requerer perguntas às testemunhas. Nas audiências, o assistente da acusação, da mesma forma que o MP, ele pode formular perguntas às testemunhas, ele participa das audiências. Ele pode aditar o libelo e os articulados. O libelo é uma peça própria o libelo é uma peça própria do procedimento do júri, e os articulados são manifestações escritas em geral. Os articulados são manifestações escritas em geral. Então, hoje, caminha-se para a execução total
do princípio da oralidade, né? O que se quer é a ampla e restrita execução do princípio da oralidade. Acabar com manifestação via documentos. Mas eles ainda existem. Eles ainda existem. E um desses articulados, como consta aí, são as alegações finais, que são apresentadas antes do juiz sentenciar. O Ministério Público, por exemplo, nos crimes em geral, e aí não estou falando do crime de júri, nos delitos em geral, quando neste momento imediatamente anterior à sentença, o MP se manifesta, apresentando as alegações finais, e também pode se manifestar o assistente da acusação, e depois dele se manifesta a defesa. A defesa sempre se manifesta em segundo lugar. Quando compete ao MP se manifestar a acusação, quando nós temos uma acusação em que há o papel do assistente de acusação, sempre se manifesta o MP e depois o assistente. E nas manifestações processuais em geral, a defesa sempre se manifesta depois da acusação. Então, se tivermos um assistente, vai ser MP, assistente, defesa. Beleza? Participar de debate oral, e participar de debate oral, como eu estou falando, se ao invés de nós termos as alegações finais escritas, se for estabelecido pelo juiz que vamos fazer a argumentação oral, dessa argumentação também vai participar o assistente de acusação. Se nós estivermos falando de plenário de júri, também manifesta-se o assistente da acusação, ok? E arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público. Por que falei de arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio? Ele próprio, assistente de acusação. Porque o negócio é o seguinte, quando nós temos a interposição de um recurso, quando nós temos a interposição de um recurso, há dois momentos. Há o primeiro momento em que o recorrente manifesta-se o seu propósito de interposição de recurso, e há um segundo momento em que o recorrente apresenta as suas razões de recurso. Correto? Pois bem, o assistente de acusação, ele pode arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público. O Ministério Público apelou, entrou com uma apelação, entrou com embargo de declaração, um recurso qualquer. Ele pode arrazoar os interpostos pelo MP ou arrazoar os interpostos por ele mesmo. Por ele mesmo quem? Por ele mesmo, assistente de acusação. Pode ser que o assistente... Tranquilo. Ok, Vitor. Pode ser que o assistente de acusação pode ser que o assistente de acusação tenha interposto ele mesmo recursos. E da interposição dos recursos feitos por ele, no primeiro momento ele interpôs, o juiz aceitou a interposição, e foi aberta a possibilidade para que ele ofereça as razões de recurso. Arrazoe. A palavra bonita, hein? Arrazoe. Ofereça as razões de recurso. Argumente, fundamente o recurso interposto. Correto? Agora vejam vocês que o próprio 271, ele já nos dá um indicativo de que o poder recursal do assistente da acusação não é o mesmo poder recursal do Ministério Público. Ele pode arrazoar os recursos interpostos pelo MP, ou por ele próprio, nos casos do 584, parágrafo 1º e 598. Ou seja, nós temos aí, no fechamento do 271,
nós temos uma demonstração de que há um afunilamento das possibilidades de interposição de recurso por parte do assistente da acusação. Ele não tem o mesmo poder recursal que o MP, mas isso vai ser estudado de maneira pormenorizada quando for estudado o tema recursos. Pois bem, gente, nós sabemos que o Código de Processo Penal, ele regulamenta os processos em geral, para os delitos em geral, somente não se aplicando para aqueles delitos que possuem regramento próprio, aqueles delitos que possuem regramento processual próprio, né? Que tem previsão própria de realização de atos exclusivos para aqueles delitos, correto? Pois bem, um delito que possui previsão legal expressa, apartada, e também regulamentação processual apartada, são os delitos previstos no Decreto-Lei 201/67. Os delitos previstos no Decreto-Lei 201/67 são os crimes de responsabilidade praticados por prefeitos. Aqui nós temos os desvios de verba praticados pelos prefeitos. Normalmente, quando nós realizamos muitas operações aqui no norte de Minas de desvio de recursos públicos, nós tínhamos dois momentos. Nós tínhamos dois delitos básicos, um casado com o outro. O primeiro deles é o delito de licitação. No primeiro momento, frauda-se o processo licitatório, e no segundo momento, após a fraude no processo licitatório, seja por meio de superfaturamento, seja por meio de não prestação do serviço da forma devida, seja por meio de escolha, de fraude na escolha do vencedor do certame, depois da fraude no processo licitatório, nós temos um segundo momento, que é o desvio de recurso por meio daquele que contemplou-se, daquele que foi contemplado com a fraude no processo licitatório. Então, nós temos dois momentos. Até há muito pouquíssimo tempo, os crimes de licitação, fraude em licitação, eram e foram executados por muitos e muitos anos pela Lei 9666. 9666? Não, 8666, isso. Era a lei que tratava das licitações. Era isso mesmo. Era. Hoje, inclusive eu até joguei lá no Instagram um artigo a respeito, nós tivemos uma mudança, temos um novo regramento para licitação, temos uma legislação nova, e nessa nova lei, ela incluiu artigos dentro do Código Penal. Então, nós não temos mais a previsão de crimes de licitação de forma apartada. Os crimes de licitação estão agora inseridos no Código Penal. Esse delito aqui do Decreto-Lei 201, como eu disse para vocês, ele é o segundo momento da conduta. No primeiro momento, frauda-se a licitação, e no segundo momento, desvia-se o recurso. Ok? Decreto-Lei 201 trata de desvio de recurso público, crime de responsabilidade praticado por prefeitos. Pois bem, e este decreto-lei, ele traz uma regulamentação específica a respeito de assistente de acusação. Vamos lá. Artigo 2º. O processo dos crimes definidos no artigo anterior é comum do juízo singular, estabelecido pelo Código de Processo Penal, com as seguintes modificações. Segue o CPP com as seguintes modificações. Parágrafo 1º. Os órgãos federais, estaduais ou municipais, interessados na apuração da responsabilidade do prefeito,
podem requerer a abertura de inquérito policial ou a instauração de ação penal pelo Ministério Público, bem como intervir em qualquer fase do processo como assistente da acusação. Mais uma vez, o processo vamos lá. Aqui. O processo dos crimes definidos no artigo anterior é o comum do juízo singular, estabelecido pelo Código de Processo Penal, com as seguintes modificações. Como disse, a legislação apartada sempre traz algumas modificações. Parágrafo 1º, os órgãos federais, estaduais ou municipais interessados na apuração da responsabilidade do prefeito podem requerer a abertura de inquérito policial ou a instauração de ação penal pelo Ministério Público, bem como intervir em qualquer fase do processo como assistente de acusação. Olha só que interessante, gente. Primeiro das observações a serem feitas, e aproveito aqui que estamos falando do Decreto-Lei 201. O processo é o comum do juízo singular. Quando nós formos estudar competência, nosso próximo tema, quando nós formos estudar competência, nós vamos ver que o juízo comum se divide tanto em juízo comum estadual ou federal. Nós temos juízo comum estadual ou federal. E o que faz com que um delito, o que faz com que um processo, um crime seja processado e julgado no juízo estadual ou juízo federal? O que determina a competência da Justiça Federal é a circunstância do delito ter atingido bens ou interesses da União ou suas autarquias, correto? Bens e interesses da União e de suas autarquias. Quando nós estamos falando de crime de responsabilidade, e eu digo para vocês aqui que é do juízo comum, como é que eu vou saber se é do juízo comum estadual ou do juízo comum federal? Para eu saber se é de um ou de outro, eu tenho que ver qual a origem do recurso. Qual a origem do recurso desviado? O Decreto-Lei 201 trata de crime de prefeito, beleza? Quem está respondendo aqui é o prefeito. Mas eu tenho que saber qual a origem do recurso. Suponhamos que trate-se de uma licitação voltada para contratação de serviço de transporte escolar da zona rural. Vai se contratar uma empresa que vai prestar o serviço de transporte escolar. Se o dinheiro que vai pagar por esse serviço vier de um convênio estabelecido entre o Ministério da Educação e o município, se o dinheiro vier da União, por meio de um convênio estabelecido entre o Ministério da Educação e o município, neste caso, a competência é federal. Se o dinheiro que pagou, que está pagando esse transporte, que vai pagar esse transporte escolar onde houve fraude, se o dinheiro veio da Superintendência de Ensino, veio da Secretaria de Educação Estadual, Secretaria Estadual de Educação, ou se veio de recursos do próprio município, neste caso, a competência para o processo e julgamento do delito do prefeito do Decreto-Lei 201, a competência é da Justiça Estadual, correto? É da Justiça Estadual. Então, o que vai estabelecer se a Justiça Estadual ou Federal, no caso do Decreto-Lei, é a origem do recurso. E quando formos ver, mas aí é outra situação, quando formos ver a respeito de competência, nós vamos ver que ainda tem uma particularidade a circunstância do prefeito estar ou não estar no exercício do mandato.
Mas isso aí é coisa que nós vamos ver depois. Então, vejam vocês. E aí vocês podem me perguntar, mas como é que é isso? Se recebeu dinheiro para o transporte escolar, como é que poderia ser a fraude? Uma fraude, pasmem vocês, relativamente comum, como é? O município recebe dinheiro para contratar uma empresa que vai realizar o transporte escolar. O município recebe o dinheiro para contratar a empresa para realizar o transporte de crianças da zona rural para a cidade, 15 comunidades rurais que tem o município, são contratados, né, comunidades, algumas próximas das outras, seriam então contratados, vamos supor, 8 ônibus. Os ônibus que são contratados são de empresas particulares, mas eles são todos plotados, né, tudo direitinho, transporte escolar, não sei o quê. Este era o projeto. E para isso a prefeitura recebeu X mil reais. Tranquilo? Qual é uma das possibilidades da fraude? É a prefeitura fazer o processo licitatório, a empresa emite nota fiscal de prestação de serviço, só que ao invés de contratar a empresa efetivamente, os alunos continuam sendo transportados, quando continuam sendo transportados com aqueles ônibus velhaços da própria prefeitura, abastecidos com combustível da prefeitura. Então, assim, no final das contas, a prefeitura recebeu 500 mil reais para custear o transporte escolar por um ano, para pagar, contratar uma empresa para prestação de serviço, e no final das contas continua fazendo o transporte dos alunos com os mesmos ônibus velhos e sucateados da prefeitura. Pega os 500 mil, divide ali entre o prefeito e o dono da empresa. É tipo isso que acontece. E, mais uma vez, tranquilo, Hendrik. Acho que já deve ter sido aceito. Mais uma vez, o que vai determinar a competência nesse caso é a origem do recurso, correto? Agora vejam vocês que interessante. No que diz respeito à assistência da acusação nos delitos do Decreto-Lei 201 de 67, desvio de recurso público realizado por prefeito. Os órgãos federais, estaduais ou municipais interessados na apuração da responsabilidade do prefeito podem requerer a abertura do inquérito policial ou a instauração de ação penal pelo Ministério Público, bem como intervir em qualquer fase do processo como assistente de acusação. Se nós estamos falando de recurso público, gente, esse recurso público, ele veio de alguém. Ou ele veio da União, ou ele veio do Estado, ou ele é recurso próprio do próprio município. Recurso do município que veio por meio de IPTU, outros impostos municipais e taxas. Ou é recurso próprio, ou é recurso que veio a partir de um convênio ou repasse do Estado, ou é recurso que veio por meio de convênio ou repasse da União. No caso de ter ocorrido desvio deste recurso por parte do prefeito, quem vai poder se habilitar aqui como assistente da acusação? Para sabermos quem vai poder se habilitar, nós temos que saber quem era o dono original do recurso. Se o recurso for federal, quem pode se habilitar como assistente da acusação é a União. Se o recurso for estadual, quem pode se habilitar como assistente da acusação é o Estado. Se o recurso for próprio, quem pode se habilitar como assistente da acusação é o município. É lógico, né, gente? É óbvio que se nós estivermos falando de cometimento de crime durante o mandato, estivermos falando de prefeito sendo processado durante o mandato, é lógico, o assistente de acusação, ele não é necessário,
Ele não é um elemento obrigatório na relação processual. Obrigatórios são Ministério Público, acusado, né, acompanhado da defesa, e juiz. O assistente da acusação, ele é uma faculdade. É óbvio que nós estivermos falando de recursos de prefeito sendo processado durante o seu mandato, é óbvio que o ministério, que o município não vai ocupar a posição de assistente de acusação. O MP pode ocupar a posição de assistente, o município pode ocupar a posição de assistente de acusação se nós tivermos aí uma mudança de administração. Tem uma nova eleição, mudança de administração, aí entrando a oposição mais do que depressa vai se habilitar como assistente da acusação para tem total interesse na responsabilização do prefeito, não é? Ah, sim. Bom, é isso. A depender da origem do recurso. A depender da origem do recurso. Que nós vamos saber se podem figurar como assistentes a União, o Estado ou o município. Muito bem. Possui também um regramento especial, e este aqui é muito interessante, muito interessante. Possui um regramento um regramento próprio, o assistente de acusação, sim, e antes de fechar aqui, vejam vocês que na assistência à acusação prevista no CPP, quem figura como assistente da acusação é a vítima, seu representante ou qualquer das pessoas indicadas lá no 31. No Decreto-Lei 201, quem figura como assistente é a União, o Estado ou o município, a depender de qual a origem do recurso, ou seja, entre aspas, quem foi vítima do crime, quem foi vítima do delito de desvio de recurso neste caso, não é? Então, foi a vítima aquele que teve os seus recursos desviados. É ele que pode figurar como assistente de acusação. Beleza? Aqui, nesta lei, acontece uma situação um pouquinho diferente. Acontece uma situação um pouquinho diferente. A Lei 7.492, de 86, ela regulamenta os crimes contra o sistema financeiro. Crimes contra o sistema financeiro. Os crimes contra o sistema financeiro estão aí entre os delitos de mais difícil apuração. Não são delitos de apuração fácil, não. E crimes contra o sistema financeiro é diferente de crime de lavagem de dinheiro. Crime de lavagem, por meio dos delitos de lavagem de dinheiro, o que se quer é fazer com que um dinheiro ilícito tenha aparência de dinheiro lícito. Não é? Isso é o que se quer com a lavagem de dinheiro. Fazer com que um dinheiro ilícito tenha a aparência de dinheiro lícito. Aqui, na Lei 7.492, que prevê os crimes contra o sistema financeiro, não. Aqui nós estamos falando de emissão de títulos, aqui nós estamos falando de gestão de instituições financeiras, correto? Aqui não se trata de lavagem de dinheiro, não se trata de tornar um dinheiro ilegal com aparência de legal, não. Aqui nós temos crime contra o sistema financeiro, crimes cometidos na gestão de instituições financeiras. Beleza? O que acontece? Nestes delitos, quem é a vítima? A vítima é o sistema financeiro. A vítima é o sistema financeiro. E olhem só para vocês verem que interessante. Vamos lá no artigo 26. A ação penal, nos crimes previstos nesta lei,
será promovida pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal. A competência, então, é do MP, a competência da Justiça Federal. A atribuição para a propositura da ação é do Ministério Público Federal, do MPF. Beleza? Parágrafo único. Sem prejuízo no disposto do 268 do CPP, aprovado pelo Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 41, né, o CPP, será admitida a assistência da Comissão de Valores Mobiliários, quando o crime tiver sido praticado no âmbito de atividade sujeita à disciplina e à fiscalização desta autarquia, e do Banco Central do Brasil, quando, fora daquela hipótese, houver sido cometido na órbita de atividade sujeita à sua disciplina e fiscalização. Mais uma vez, sem prejuízo do disposto no artigo 268 do Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 41, será admitida a assistência da Comissão de Valores Mobiliários, quando o crime tiver sido praticado no âmbito de atividade sujeita à disciplina e à fiscalização desta autarquia, e do Banco Central do Brasil, quando, fora daquela hipótese, houver sido cometido na órbita de atividade sujeita à sua disciplina e fiscalização. Pois bem, gente, tem algumas atividades financeiras, e aí isso é lá no direito econômico, tem algumas atividades financeiras que são regulamentadas e fiscalizadas pela Comissão de Valores Mobiliários, tem algumas atividades financeiras que são regulamentadas e fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil. Correto? Vejam vocês, o que o parágrafo único do 26 da Lei 7.492 nos traz é que ele não invalida o artigo 268 do CPP, não. Ele não invalida o 268. Vamos lá no 268? O 268 fala da intervenção como assistente do MP da vítima, do seu representante, ou de qualquer das pessoas elencadas no 31. Ele não invalida o 268. Por que ele não invalida o 268? Porque nós podemos ter um crime contra o sistema financeiro que, além de ser contra o sistema financeiro, ele tem atingido um particular, pessoa física ou jurídica. Pode ser que um delito financeiro, de qualquer natureza, como eu estou falando para vocês, te perguntar, grosso modo, um delito contra o sistema financeiro, você subentenda. Não sei se vocês vão estudar propriamente esta lei, quando estiver estudando lei penal especial, mas subentenda delitos cometidos na gestão de instituições financeiras. Se no cometimento destes delitos, além de ter como vítima o sistema financeiro como um todo, se ainda forem identificadas vítimas, pessoas físicas ou jurídicas, estas vão poder se habilitar como assistente de acusação, caso queiram. Vão se habilitar como assistente de acusação de quem? Do Ministério Público Federal, que é quem tem atribuição para propor ação penal perante a Justiça Federal, beleza? Além dessas vítimas, o parágrafo único do 26 admite a possibilidade de duas instituições que não são vítimas do delito se habilitarem como assistentes de acusação. A Comissão de Valores Mobiliários ou o Banco Central do Brasil. Vejam vocês que eles podem figurar como assistentes de acusação não porque eles são vítimas do delito, mas porque compete a eles disciplinar e fiscalizar o sistema financeiro, cada qual dentro da sua área de atribuição, a depender da natureza da instituição financeira, cada qual dentro da sua órbita de atuação. Eles podem, por mais que não sejam vítimas da conduta, eles podem figurar como assistente de acusação. Isso, na verdade, é até uma
isso é de interesse muito grande para o próprio sistema financeiro, porque nós temos aí delitos de, como eu disse para vocês, de difícil apuração, de difícil demonstração, e ninguém mais capacitado do que a Comissão de Valores Mobiliários ou o Banco Central do Brasil, ninguém mais capacitado para entender toda essa dinâmica aí do sistema financeiro e conseguir identificar, conseguir demonstrar por meio de provas para o juiz, conseguir demonstrar a ocorrência ou não do delito, correto? Eles não são vítimas da conduta, porém, a lei de crimes financeiros, lei de crime financeiro, os coloca na posição, na possibilidade de figurarem como assistentes de acusação. Beleza? Vamos lá. Bom, gente, nós já falamos do juiz, do Ministério Público, do acusado, do defensor, do assistente, acabamos de falar do assistente de acusação, e agora vamos falar de uma situação especial, um posicionamento especial do Ministério Público. Nós falamos do Ministério Público na ação penal pública. Vamos tratar agora das atribuições do Ministério Público na ação penal privada originária. Nós vimos que temos a ação penal pública subsidiária, ação penal privada subsidiária da pública, que é aquela que é proposta quando o MP não cumpre com as suas obrigações legais no prazo estabelecido em lei. E nós temos a ação penal privada originária, ou seja, aquela que desde o seu nascimento ela é prevista em lei como ação penal privada. Tranquilo? Desde o seu nascimento. É aquela que na descrição do tipo traz lá, procede-se mediante queixa. Este que é o termo indicativo de que se trata de uma ação penal privada originária. Procede-se mediante queixa. É dessa forma que vem descrito no tipo. Beleza? Olha só, antes de falar propriamente da atuação do Ministério Público na ação penal privada originária, nós temos que fazer uma observação que é a seguinte: lembra dos princípios, vocês lembram dos princípios que regem a ação penal privada e a ação penal pública? Nós vimos que, para a propositura da ação penal, nós temos dois princípios que são totalmente diferentes. Na ação penal pública, nós temos o princípio da legalidade ou obrigatoriedade, não é? O Ministério Público, estando diante de um caso concreto, constitutivo de crime, onde haja prova de materialidade e indício suficiente de autoria, ele tem a obrigação legal de propor a ação penal. Ele tem a obrigação legal. Princípio da legalidade, ação penal pública. Na ação penal privada, ainda que esteja demonstrada materialidade e ainda que nós tenhamos indícios suficientes de autoria, o autor, entenda-se o ofendido, ação penal privada, o ofendido, seu representante ou qualquer das pessoas indicadas no Código de Processo Penal, ele tem a discricionariedade de propor ou não propor a ação. Tratando-se de uma ação penal privada originária, ele tem a discricionariedade de propor ou não propor. Beleza? Nisso, as ações penais pública e privada se diferenciam.
Há, porém, um segundo princípio que é aplicável às duas ações penais, tanto a pública quanto a privada, que é o princípio da indivisibilidade. Indivisibilidade. O Ministério Público, ele não tem, já dissemos, ele não tem a faculdade de propor ou não propor ação. Estando diante de um fato concreto, constitutivo de crime, com prova de materialidade e indício suficiente de autoria, ele tem a obrigação legal de propor ação. Mas mais do que isso, se estivermos falando de um crime cometido em concurso de pessoas, onde nós tenhamos coautores, ou tenhamos autor e partícipe, todos eles identificados, o Ministério Público ele não tem a obrigação só de propor a ação penal relativa àquele fato. Ele tem a obrigação de propor a ação penal relativa àquele fato contra todas as pessoas identificadas. Isso é indivisibilidade da ação penal. Ela existe na ação penal pública. Essa indivisibilidade, da mesmíssima forma, existe na ação penal privada. O ofendido, seu representante ou qualquer das pessoas elencadas lá no 31, ele tem a liberdade de propor ou não propor a ação. Ele tem a discricionariedade de propor ou não propor, tratando-se de ação penal privada originária. Porém, optando ele pela propositura da ação, ele não tem a discricionariedade, tratando-se de concurso de pessoas, ele não tem a discricionariedade de propor a ação apenas contra algum ou alguns dos autores devidamente identificados. Ele tem que, em obediência ao princípio da indivisibilidade, ou propõe a ação contra todo mundo, ou não propõe a ação contra ninguém. Ele não tem essa liberdade de propor apenas contra algum ou alguns dos autores do delito. Beleza? Por que eu dei essa volta toda? Eu dei essa volta toda para mostrar para vocês qual é a função do Ministério Público na ação penal privada originária. Qual é o papel que o MP exerce na ação penal privada originária? Olha lá. Artigo 45. A queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. A queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Artigo 48. A queixa, contra qualquer dos autores do crime, obrigará ao processo de todos e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Olha só, gente. O artigo 45, ele tem que ser entendido em conjunto com o artigo 48. A atuação do Ministério Público na ação penal privada originária, ela visa esse aditamento que é autorizado ao Ministério Público, aditamento e, por consequente, posterior intervenção em todos os termos do processo, ele tem por um propósito. Ele tem por propósito, qual é o propósito? Velar pela indivisibilidade da ação. Se, eventualmente, estando identificados ali 3 autores, a ação penal privada for proposta apenas contra 1 ou 2 destes, tratando-se de ação penal privada originária, o Ministério Público pode aditar a queixa, o Ministério Público velando pela indivisibilidade da ação penal,
pode aditar a queixa e fazer incluir essa terceira pessoa. Correto? Esse aditamento se dá, essa função do Ministério Público de aditar, ela se circunscreve a essa observância do princípio da indivisibilidade. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque, se pensássemos em uma situação onde a pessoa respondesse, onde uma pessoa respondesse, melhor, onde 2 ou 3 autores respondessem por 2 crimes de ação penal privada originária, eles estão respondendo por 2 crimes de ação penal privada originária, e a queixa foi apresentada apenas contra 2 desses autores, então um terceiro ficou de fora, e trata-se de 2 crimes de ação penal privada originária, o autor, o ofendido, ele propôs a ação por apenas um dos delitos, são 2, mas ele propôs apenas por um, são todos 2 de ação penal privada originária. Ele propôs apenas com relação a um dos delitos e propôs apenas a queixa contra 2 dos autores da conduta, não contra os 3. O Ministério Público, no exercício da sua observância aí, velando pela indivisibilidade da ação penal, o que ele pode fazer é apenas incluir esta terceira pessoa, este terceiro autor, fazer incluir, aditar a queixa e fazer incluir este terceiro autor dentro do delito apresentado pela vítima. Dentro do delito apresentado pela vítima. Por que o Ministério Público não pode aditar para fazer incluir também o outro crime? Porque o outro crime também é de ação penal privada originária. E para os crimes de ação penal privada originária, a pessoa tem a faculdade de propor ou não propor a ação. O Ministério Público ele pode velar pela indivisibilidade de forma a responsabilizar todos os envolvidos, mas ele não pode fazer incluir no processo um outro delito de ação penal privada originária, além daquele que já está sendo processado, aquele que já é objeto do processo. Se o autor, se a vítima assim procedeu, propondo a ação apenas relativamente a um dos crimes, subentende-se que ela está no seu exercício do seu direito discricionário de propor ou não propor ação. De maneira tácita, ela está exercendo esse direito na medida em que ela não propôs ação referente a um dos delitos. O Ministério Público não pode aditar a queixa para fazer incluir este novo delito. Ele pode aditar a queixa para fazer incluir na queixa todos os responsáveis pela conduta do delito que foi apresentado. Ele não pode fazer incluir mais um delito de ação penal privada originária. Por quê? Porque ele não é titular da ação. E quando o 45, no seu fechamento aqui, fala de que ele caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo, o que se quer aqui demonstrar é que o MP, a partir de então, feito o aditamento, ele atuará como fiscal da lei. Ele atuará como fiscal da lei. E o que é ser fiscal da lei? Ser fiscal da lei é observar se a lei que regulamenta o processo e julgamento, se ele está sendo observada. Ele vai estar ali para fiscalizar isso. Se os prazos estão sendo cumpridos corretamente, se todos os atos processuais previstos em lei foram realizados, se está sendo concedido, né, o prazo previsto em lei, enfim,
ele tem aí a possibilidade no exercício da sua função de fiscal da lei, observar se esses prazos estão sendo, se esses prazos, se os atos processuais, se eles estão sendo todos facultados de acordo com a previsão legal. Correto? Essa é a função do fiscal da lei. Muito bem. Por fim, a respeito desse aqui nós já até falamos. Ação penal, a função do Ministério Público na ação penal privada subsidiária da pública. Olha lá. Artigo 29. Será admitida a ação penal privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Mais uma vez, será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Olha só, gente, de imediato da leitura aqui do 29, nós concluímos, comparando com os artigos, com o artigo 45 e 48, de imediato a gente vê que na ação penal privada subsidiária da pública, os poderes do Ministério Público são muito mais amplos do que ele detém. Os poderes que ele detém na ação penal privada subsidiária da pública são muito mais amplos do que os poderes que ele detém na ação penal privada originária. Lá, ele apenas adita a queixa velando pela indivisibilidade da ação penal privada originária, né, além de atuar como fiscal da lei. Aqui, não. Aqui, essa ação, nós sabemos, ela é proposta quando o Ministério Público não cumpre com a sua obrigação de propor a ação no prazo legal. O Ministério Público não cumpriu a ação, não cumpriu a sua obrigação de propor a ação no prazo legal. Abre-se, então, a possibilidade de se apresentar uma ação penal privada subsidiária da pública. Aqui, como esta ação penal ela está sendo proposta, a ação penal privada está sendo proposta no lugar de uma ação que originalmente é uma ação pública, aqui o Ministério Público, vejam vocês, ele pode aditar a queixa, e o aditamento aqui não é só para incluir uma pessoa que ficou de fora, aqui nós temos a inclusão de pessoas que não foram responsabilizadas, a inclusão de delitos que fizeram parte do contexto fático, mas não foram abordados na queixa, não é? Nós temos uma ampliação tanto do número de processados, quanto do universo dos delitos cabíveis, aí, os delitos existentes no mesmo evento fático. Ele pode não só aditar a queixa, como também ele pode repudiá-la e oferecer uma denúncia substitutiva. Suponhamos que a gente tem ali uma queixa absolutamente sem nexo, sem lógica, você tem uma descrição de fato que não condiz em nada com as provas apuradas, ou você tem a descrição de um fato e a capitulação é outro, enfim, você tem ali uma queixa escrita de maneira muito mal e porcamente, o Ministério Público pode não só aditá-la, ele vai repudiá-la e apresentar uma denúncia no seu lugar. Ele intervém em todos os atos do processo aqui,
não só como fiscal da lei. Ele pode fornecer meios de prova, ele pode interpor recurso, lá na ação penal privada originária, ele só funcionava como fiscal da lei. Aqui não. Ele fornece elementos de prova, ele interpõe recurso e, a todo momento, ele pode retomar a posição do querelante e atuar como sujeito aí principal. Ele passa a atuar como sujeito principal. Ele deixa de atuar assistindo o querelante, né, e passa a atuar realmente como o sujeito principal sujeito principal da ação. Beleza? Gente, algum questionamento? Algum questionamento aí a respeito do que foi apresentado? Ok? Olha só, aqui nós encerramos o tema sujeitos processuais. Eu não vou iniciar agora, até mesmo porque nós nem temos tanto tempo assim, mas eu não vou iniciar o tema competência, a gente deixa para a nossa próxima aula. Encerramos aqui sujeitos processuais. Nenhum questionamento aí, pessoal? Tudo tranquilo? Beleza. Deixa eu interromper aqui a nossa gravação.